Estamos de volta. O nosso entrevistado tira as dúvidas dos estudantes sobre a atuação de um advogado especialista em regulação e vigilância sanitária na área de medicamentos. Quais são os ambientes de trabalho desse profissional? São os mais diversos que você possa imaginar. As denúncias chegam de comércio irregular numa residência, até de ambulante em feira, até de vendedor de bicicleta que passa na porta do estabelecimento vendendo medicamento falsificado. Então, as denúncias são as mais variadas possíveis. Nós fazemos fiscalização em BR, em posto de gasolina. Tem muitos postos de gasolina em que o frentista, ou até com conhecimento do próprio posto, mantém para a venda medicamentos para manter o caminhoneiro acordado. Então, são medicamentos controlados por lei, que só podem ser vendidos com receita médica, com retenção de receita em estabelecimento farmacêutico autorizado. Então, esses estabelecimentos também são autuados, são sujeitos à fiscalização sanitária e encontramos esse tipo de situação pelo Brasil afora. Quais as possibilidades de atuação do advogado fiscal da Anvisa? Ele pode participar de inspeções in loco em empresas, ele pode trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais, analisando processos administrativos, fazendo minutas de resoluções e também trabalhando na elaboração de legislações. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós somos acompanhados da polícia, da Anvisa, geralmente vão servidores de diversas gerências, envolve da fiscalização. Quando a fiscalização ela está direcionada a medicamento, nós temos uma gerência específica de registro de medicamento, que analisa o processo de registro de medicamento. Então é convidado um servidor dessa gerência, que pode ser um advogado, um farmacêutico, um médico ou um químico. Se o produto a ser fiscalizado se trata de cosméticos, então é convidado, além da minha gerência de fiscalização, um servidor da área de cosméticos que conhece profunda legislação de cosméticos. E assim nós temos produtos para a saúde, temos saneantes, temos sangue, derivado de sangue. Então, dependendo do tipo de produto ou estabelecimento a ser fiscalizado, é formada uma equipe multidisciplinar entre as gerências, e a gerência de fiscalização, então, ela coordena a fiscalização em loco. Quais conhecimentos são necessários para atuar nessa área? É necessário um bom conhecimento dos conceitos do direito administrativo, dos conceitos também do direito constitucional, que são os balizares para se trabalhar bem nessa área do direito administrativo sanitário. É instaurado o processo administrativo que requer análise da defesa apresentada pelo interessado, análise também de recursos e elaboração de minutas, tanto de decisões em recursos, como também do próprio processo, que são trabalhos que um profissional em direito terá uma maior facilidade em desempenhar. Quais são as legislações que regem o seu trabalho? É uma ampla legislação que, quando a gente pega um caso específico, a gente então seleciona a legislação aplicada àquele caso para poder tratar o processo administrativo. Basicamente, nós temos a RDC 44 de 2009, é uma RDC, uma legislação da Anvisa, que ela trata do comércio nos estabelecimentos farmacêuticos. Diz o que pode e o que não pode ser vendido. Até o ano passado era permitido a venda de medicamentos sem a necessidade de prescrição médica ao alcance do consumidor. Então, o consumidor chegava na farmácia, ele queria uma aspirina, queria um paracetamol, ele ia na prateleira lá, pegava, pagava e ia embora. Se servia? Se servia. Isso é uma automedicação. É o que tem sido desincentivado pelo Ministério da Saúde, a automedicação, pelos riscos inerentes a ela. Então, foi elaborado, foi feito um estudo, foi feita uma consulta pública. Então, quando se fez a consulta pública, fez a legislação, foi dado prazo de 180 dias para os estabelecimentos se adequarem. Então, eles não podem, hoje, por essa legislação, vender coisas alheias ao estabelecimento farmacêutico. Como está o mercado de trabalho para esse advogado? Depende muito do concurso público. O próximo concurso público já está sendo planejado pela Anvisa, há um déficit de trabalhadores, de servidores nessa área. O último concurso que nós tivemos foi em 2004, para a área de curso superior. Tivemos, mês passado, um concurso para nível médio e está sendo programado provavelmente para o próximo ano, devido às eleições desse ano, para o nível superior. Dentro das especificações do seu cargo, em que ramo do direito você mais atua? O que impera é o direito administrativo, porque está envolvido o poder de polícia, que é inerente ao direito administrativo, o próprio processo administrativo, o poder discricionário. Então, isso tudo está no âmbito abrangente desse direito administrativo.
As outras áreas do direito, elas têm alguma interferência no nosso trabalho, mas mínima. Existe especialização para a área? A Anvisa, ela promove cursos de especialização, cursos de mestrado, doutorado, isso sem custo para o servidor, de forma que não há necessidade de se preocupar com esses cursos antes do ingresso na carreira. Como é que é feita essa parte da propaganda? Que as propagandas de remédios também são veiculadas na televisão? A Anvisa ela mantém uma gerência específica para monitorar e cuidar da questão da propaganda. Então, tem uma lei específica, a Lei 9.294 e também a RDC 102 da Anvisa, elas tratam especificamente sobre a propaganda de medicamento. Então, essa legislação que diz o que pode e o que não pode em termos de propaganda. A propaganda, dependendo do tipo de medicamento, só pode ser feita para profissional, em revista especializada. Outro tipo de propaganda de medicamento que não seja de venda sob prescrição médica, ela pode ser feita nos canais de comunicação, mas tem toda uma regra a ser seguida. Precisa ter toda uma informação sobre o medicamento, as advertências também que são previstas nessas legislações. Então, isso tudo é monitorado. A venda com receitas também faz parte do seu trabalho, fiscalizar? Faz parte também. A questão da receita, nós temos dois aspectos. Nós temos o medicamento que ele só pode ser vendido por prescrição médica, que é aqueles medicamentos que quando você chega na farmácia, está de tarja vermelha atrás do balcão. A RDC 44, como eu falei que entrou em vigor nesse ano, esses medicamentos que anteriormente a gente percebia que era vendido, o paciente chegava na farmácia, eu quero um antibiótico, e o farmacêutico pegava um antibiótico e vendia para ele. A RDC 44 estipula agora, determina que esses medicamentos de tarja vermelha, que é venda sob prescrição médica, só podem ser vendidos se o paciente apresentar no farmacêutico, na farmácia, a receita daquele medicamento. Então ele vai ver qual é o medicamento, ele pode oferecer um genérico no caso daquele, não tem problema, mas tem que ter a receita. Não precisa de receita para aquele que não é de venda sob prescrição médica, mas que essa mesma legislação determinou que fique atrás do balcão para não se fazer automedicação. E tem os remédios com receita azul e os que precisam que a receita fique retida na farmácia. Esta é outra categoria que eu ia mencionar. A portaria 344 do Ministério da Saúde, de 98, é a portaria que trata sobre os medicamentos sujeitos a controle especial. Então, esses medicamentos, os anexos dessa portaria, eles têm medicamentos que são entorpecentes, tem medicamentos que são psicotrópicos, tem medicamentos que são de uso restrito, como, por exemplo, o mesoprostol, que é o Citotec, ele está nessa lista da 344. Ele não é nem psicotrópico e nem entorpecente. Tem outros medicamentos também que estão nessa lista, o éter, por exemplo, está na listagem da 344. Todos os medicamentos da portaria 344 são sujeitos ao controle especial. O Carreiras faz o último intervalo. Na volta você fica sabendo os livros indicados para quem quer entrar na área. Não saia daí, voltamos já já.